A vida parece um navegar nas águas profundas do oceano. Há dias de mar calmo e há dias em que as ondas nos atiram nas profundezas das águas. Para navegarmos em segurança, necessitamos da palavra que tem autoridade sobre as águas e da mão que nos salva das profundezas. Davi, no Salmo 18, nos leva a um momento de sua vida em que as ondas o atiraram em águas profundas, e os seus inimigos o cercaram com laços de morte. Mas do alto o Senhor estendeu a mão e o segurou. Davi usa imagens impressionantes para descrever como Deus o socorreu, como um guerreiro que desceu do céu, abala a terra, lança raios e fumaça, e resgata o seu servo com a sua forte mão. Em um mundo líquido, fugaz, incerto, em que os ventos erguem as ondas do mar, Davi reconhece que Deus é a sua rocha, o seu escudo, o seu refúgio e o seu salvador. Mesmo que a fé que está em teu coração seja grande, quando as ondas batem, ela pode parecer bem pequena. Assim era a fé de Jó. Deus disse que não havia ninguém na terra semelhante a ele em fidelidade, mas as ondas bateram forte. Jó perdeu a riqueza, a família e a saúde. Por que tanto sofrimento? Jó chegou a se questionar se Deus realmente era justo e bom. No capítulo 38, no meio de um redemoinho, Deus respondeu a Jó, desafiando-o a explicar os mistérios da natureza, como, por exemplo, a origem do mundo, a criação da terra, das estrelas e do mar. Deus mostra que Jó não tem entendimento suficiente para julgar os seus caminhos e que deve confiar na sua bondade e justiça, mesmo quando tudo parece incerto e líquido. Se não podemos entender e explicar todos os detalhes da criação, como poderíamos querer entender o próprio Criador? Deus não explicou por que permite o sofrimento. Ele simplesmente convidou Jó a confiar na única rocha em meio ao mar, mesmo sem entender os porquês. Confiar sem nada em troca. Confiar como a única alternativa possível sempre. A fé, portanto, não é a ausência de dúvidas. É confiar mesmo sem entender todos os acontecimentos da vida. Fé não é ter o controle do mar, mas se agarrar àquele que criou o mar e controla os seus ventos. Mar, vento, ondas, medo, dúvida, tudo isso nos leva ao texto de Mateus capítulo 14. Literalmente, os discípulos estavam no meio do mar, a uma boa distância da terra, num barco que era açoitado pelo mar, porque o vento era contrário. Em meio ao escuro da noite, eles avistaram alguém caminhando sobre as águas. Tomados de medo, gritaram. Mas uma voz então bradou no meio das ondas. Coragem, sou eu, não tenham medo. Era Jesus. Sim, aquele que no princípio fez a sua voz soar sobre a face das águas. E aquilo que era sem forma e vazio se encheu de vida, lembra? Aquele que lançou os fundamentos da terra. Do caos à harmonia. Suas palavras agora sobre as águas são palavras de coragem para viver na dependência da palavra da vida. Pedro se encorajou. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Dúvida e confiança numa mesma frase. Sob a ordem de Jesus, Pedro andou sobre o mar, mas a grande fé de Pedro se fez pequena ao chacoalhar do vento. Pedro, afundando, gritou, "Salva-me, Senhor!" Assim como Davi, que disse, "Gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo, ele ouviu a minha voz." Assim Deus, do seu santo e perfeito templo, Jesus. Deus ouviu o grito de Pedro, e como o guerreiro que estremeceu a criação, ele agora estende a mão e segura Pedro. O mar, as ondas e o vento aqui são literais, mas no contexto estão as águas profundas do medo e dúvida humana em meio ao sofrimento. O grande profeta de Jesus, João Batista, havia acabado de ser assassinado, tendo a sua cabeça exibida numa bandeja numa festa de aniversário. Jesus estava sendo rejeitado e perseguido. A mensagem do reino enfrentava oposição. A dúvida aqui não é só sobre andar sobre as águas, mas é sobre o reino de Deus, o seu poder, a sua bondade e a sua justiça. Mas sim, como disse Davi, Deus ouve o grito por socorro e ele responde. Resposta parecida com a que Jó recebeu. Ele mostra quem tem controle sobre as águas do mar, sobre o vento e sobre a vida dos seus pequenos filhos. E essa cena não acaba com um tutorial de como andar sobre as águas. Não é uma aula para entendermos os mistérios da vida. A cena acaba com um barco se tornando uma igreja. Os que estavam no barco o adoraram. Você não precisa subir até o céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou descer ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. O controle e o domínio não estão em nossas mãos. Não precisamos entender tudo a respeito de Deus, tampouco sobre os mistérios da vida e do sofrimento.
Precisamos apenas saber que a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Deus está perto. A palavra que a tudo criou e mantém está perto de você, como um braço estendido. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mesmo sem entender todos os porquês, nos agarramos à mão que é rocha em meio ao mar. Jesus. A conclusão não é entendimento sobre tudo, mas é adoração em tudo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Amém.